Você já se olhou no espelho e sentiu que o tempo passou rápido demais? Não falo apenas das rugas ou dos cabelos brancos. Falo daquela sensação de cansaço, de perda de energia, de dores que aparecem sem aviso. O que muitos não sabem é que, muitas vezes, o que está acelerando o envelhecimento não é apenas a idade, mas aquilo que colocamos no prato todos os dias e que parece tão inofensivo. Pesquisas recentes mostram que mais de 70% das doenças que limitam a vida depois dos 60 anos têm ligação direta com a alimentação. E não estou falando de exageros óbvios, como comer um bolo inteiro de uma vez. Estou falando de hábitos aparentemente normais, mas que ao longo do tempo inflamam o corpo, sobrecarregam o coração, roubam a memória e drenam a vitalidade. O mais assustador é que esses alimentos estão presentes em quase todas as casas, nos armários, na geladeira e até nos lanches rápidos, que acreditamos serem práticos e saudáveis. E o resultado disso? Mais dificuldade para andar, mais remédios na mesinha de cabeceira, menos lucidez, menos disposição e, infelizmente, mais risco de depender dos outros. Mas eu tenho uma boa notícia. Isso pode ser revertido. Mesmo que você já tenha mais de 60 anos, mesmo que já sinta os efeitos do tempo, ainda é possível dar um passo atrás, recuperar energia, fortalecer a memória e até melhorar dores crônicas apenas ajustando o que você come. No vídeo de hoje, vou te mostrar os 6 piores alimentos que aceleram o envelhecimento. E mais importante, vou te mostrar alternativas simples, baratas e saborosas que podem te ajudar a frear esse processo. Fique comigo até o final, porque o último alimento da lista é o mais perigoso e provavelmente está na sua mesa agora. E se você quer que mais pessoas da sua idade descubram essas informações, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe com alguém que você ama. Afinal, cuidar de si mesmo também é cuidar de quem caminha ao seu lado. Número 1. O açúcar escondido nas comidas inofensivas. Quando falamos em açúcar, a maioria das pessoas logo pensa no que é óbvio. O açúcar do cafezinho, o pedaço de bolo na festa ou a sobremesa depois do almoço. Mas a verdade é que, depois dos 60 anos, o perigo não está apenas na colher que colocamos na xícara, e sim naquele açúcar que não vemos, mas que está presente em boa parte dos alimentos prontos que entram na nossa casa. Vou contar a história de Dona Lúcia, 68 anos, de Campinas. Ela nunca foi formiguinha, declarada, como costumamos dizer. Tomava café sem açúcar, evitava refrigerante e só comia doce em ocasiões especiais. Mesmo assim, nos últimos anos, começou a sentir cansaço constante, dores nas articulações e dificuldade para dormir. Quando fez seus exames, descobriu que a glicose estava alta e o colesterol também. A surpresa veio quando analisamos a alimentação dela: bisnaguinhas no café da manhã, molho pronto para o macarrão, iogurte de morango zero gordura e até sopas instantâneas. Tudo isso, junto, estava carregado de açúcares escondidos, nomes complicados como maltodestrina, xarope de glicose e frutose, que o corpo reconhece da mesma forma que o açúcar branco. O problema é que, ao entrar no organismo, esse açúcar provoca um processo chamado glicação. É como se o açúcar grudasse nas proteínas do seu corpo, danificando-as pouco a pouco. O resultado é visível na pele, com rugas mais profundas, mas também invisível, como a inflamação das artérias, o desgaste das articulações e o aumento do risco de doenças como diabetes e Alzheimer. Sim, o excesso de açúcar no sangue está diretamente ligado à perda de memória, porque inflama e danifica os vasos que irrigam o cérebro. Depois dos 60 anos, nosso corpo já não processa o açúcar com a mesma eficiência de antes. O pâncreas, que produz a insulina, trabalha mais devagar e o fígado, que ajuda a transformar esse açúcar em energia, também perde eficiência. É como se tivéssemos um sistema de limpeza mais lento, deixando sobrar mais glicose circulando no sangue, o que acelera o envelhecimento das células. Mas aqui vai um detalhe que poucos médicos explicam de forma clara.
Mesmo que você não coloque açúcar no café, se consome pães industrializados, molhos prontos, cereais matinais, barras de cereal e até alguns temperos em pó, está ingerindo quantidades perigosas desse açúcar escondido. E ele é pior porque entra no sangue mais rápido do que o açúcar de mesa, provocando picos de glicose e insulina que desgastam o corpo. Agora, a boa notícia. É possível cortar boa parte desse açúcar sem abrir mão do sabor. No lugar do molho de tomate pronto, use tomate fresco batido e temperado em casa. Em vez do pão de forma industrializado, experimente fazer ou comprar pães artesanais de fermentação natural. Troque o iogurte saborizado por iogurte natural e adoce com frutas de verdade, como banana amassada ou mamão. Pequenas trocas, feitas todos os dias, podem reduzir drasticamente a carga de açúcar no organismo e, em poucas semanas, já trazer mais disposição, menos dores e até melhorar a qualidade do sono. Dona Lúcia, que contei no início, fez exatamente essas mudanças. Em 6 meses, o cansaço melhorou, as dores diminuíram e, para surpresa dela, a pele ficou mais firme e luminosa. Isso mostra que, mesmo depois dos 60, o corpo é capaz de reagir quando paramos de alimentá-lo com veneno disfarçado de comida. Se você quer envelhecer com energia, clareza mental e independência, começar identificando e eliminando o açúcar escondido é um dos passos mais importantes. E no próximo tópico, vou revelar um inimigo ainda mais silencioso, que não tem gosto doce, mas que está atacando suas articulações todos os dias. E está escondido até no óleo que você usa para cozinhar. Número 2. Os óleos vegetais refinados que corroem suas articulações. Muita gente acredita que óleo vegetal é sinônimo de saúde. Afinal, o nome soa natural e leve. Vegetal parece algo que vem direto da natureza, limpo e nutritivo. Mas a verdade é que, depois dos 60 anos, esses óleos comuns de cozinha, como óleo de soja, milho, canola e girassol, podem estar fazendo mais mal do que a gordura da carne que tantas vezes nos mandaram evitar. Esses óleos são extraídos por processos industriais que envolvem altas temperaturas, produtos químicos e solventes. Imagine uma semente de milho ou de soja. Para transformar aquilo em óleo, ela é triturada, lavada com substâncias como hexano e depois aquecida a temperaturas elevadas. O resultado é um produto altamente processado que perdeu quase todos os nutrientes e ganhou uma característica perigosa: a tendência a oxidar facilmente. Quando ingerimos esse óleo oxidado, ele aumenta a produção de radicais livres no corpo. Radicais livres são moléculas instáveis que atacam nossas células, danificam o colágeno e a elastina da pele e provocam inflamações silenciosas. E quando falamos de articulações, essa inflamação é um dos principais fatores que acelera o desgaste da cartilagem, aumentando dores e rigidez nos joelhos, quadris e ombros. Para entender melhor, pense na ferrugem de um portão exposto ao tempo. A oxidação no corpo funciona de forma parecida. Vai corroendo estruturas internas, tornando-as mais frágeis e doloridas. Isso explica porque muitas pessoas com mais de 60 anos sentem que as dores pioram quando consomem frituras ou alimentos industrializados ricos nesses óleos. Quero contar o caso de Seu Alfredo, 72 anos, de Belo Horizonte. Ele acreditava que cozinhava de forma saudável porque nunca usava gordura animal. Preparava tudo no óleo de soja, desde o arroz até os legumes. Mesmo assim, sofria com dores intensas nos joelhos e nas mãos, que já estavam deformadas pela artrite. Quando começamos a investigar a alimentação dele, percebemos que não era apenas o óleo usado na panela, mas também o que vinha escondido em biscoitos, salgadinhos, pães e alimentos congelados. Tudo isso, junto, alimentava a inflamação que corroía suas articulações. A mudança foi simples, mas transformadora.
Trocou o óleo de soja por azeite de oliva extra virgem em temperatura baixa e óleo de coco para algumas preparações. Também passou a cozinhar mais no vapor e refogar com pouca gordura. Em 3 meses, relatou menos dor e mais mobilidade. Não foi milagre, foi simplesmente tirar a lenha da fogueira da inflamação. Depois dos 60, é importante entender que o corpo já está mais vulnerável aos danos oxidativos. O fígado, responsável por filtrar e processar toxinas, trabalha de forma mais lenta. Isso significa que o acúmulo de compostos prejudiciais dos óleos refinados é mais rápido e mais nocivo. E existe outro detalhe que quase ninguém fala. Esses óleos têm um perfil de gordura chamado ômega 6 em excesso. O ômega 6, em pequenas quantidades, é essencial para o corpo, mas quando consumido demais, sem o equilíbrio com o ômega 3, presente em peixes como sardinha e salmão, ele intensifica a inflamação. Hoje, a maioria das pessoas consome até 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3, e isso é como acender uma fogueira dentro do corpo e não deixar apagar. Se você quer preservar suas articulações, manter a mobilidade e evitar cirurgias desnecessárias, a troca de óleo na cozinha é uma das decisões mais importantes que pode tomar. Reduza ao máximo o uso de óleos vegetais refinados e, sempre que possível, opte por azeite de oliva extra virgem, óleo de coco ou até mesmo manteiga de boa qualidade em pequenas quantidades. Seu corpo vai sentir a diferença e agradecer. E no próximo tópico vamos falar de algo que, infelizmente, está na mesa de muitos brasileiros todos os dias. Um alimento que parece prático, saboroso e até nutritivo, mas que silenciosamente está comprometendo a saúde do coração e encurtando a expectativa de vida. Número 3. A carne processada que silencia seu coração. Poucas coisas têm um cheiro tão tentador quanto um pedaço de bacon na frigideira ou uma salsicha estalando na panela. Esses alimentos, que tantas vezes fizeram parte dos almoços de família, dos lanches rápidos e das festas, carregam uma armadilha perigosa, especialmente depois dos 60 anos. O problema não está apenas na carne em si, mas no que é adicionado a ela para durar mais tempo, ter mais sabor e ficar com aquela cor rosada que parece tão apetitoso. Carnes processadas, como presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha e bacon, passam por processos industriais que as enchem de conservantes, corantes e realçadores de sabor. Entre eles, um dos mais nocivos é o nitrito de sódio. Esse aditivo, quando ingerido, pode se transformar no organismo em compostos chamados nitrosaminas, que são altamente tóxicos para as células e aumentam o risco de câncer, especialmente no sistema digestivo. Mas o que nem sempre é dito é que esses mesmos aditivos, somados ao excesso de sal e gorduras saturadas presentes nas carnes processadas, criam um ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. É como se o coração recebesse, todos os dias, pequenas agressões invisíveis. Elas não doem na hora, mas ao longo de meses e anos enfraquecem os vasos sanguíneos, aumentam a pressão arterial e sobrecarregam o músculo cardíaco. Depois dos 60 anos, o sistema circulatório já não tem a mesma elasticidade de antes. As artérias, que deveriam ser flexíveis e permitir uma boa passagem de sangue, ficam mais rígidas. E é nesse cenário que as carnes processadas fazem o maior estrago. Elas provocam inflamação, aumentam o colesterol ruim, LDL, e favorecem o acúmulo de placas de gordura nas paredes dos vasos, um processo conhecido como aterosclerose. Essas placas podem estreitar ou até bloquear totalmente a passagem do sangue, causando infartos ou derrames. Quero compartilhar a história de Seu Benedito, 70 anos, morador de Goiânia. Ele era apaixonado por linguiça e salame. Comia quase todos os dias, fosse no café da manhã ou como petisco à tarde. Sempre dizia que era apenas um pedacinho e que não fazia mal. Até que, aos 68 anos, sofreu um infarto. Sobreviveu,
mas ficou com medo. Durante a reabilitação, descobriu que o consumo frequente dessas carnes estava entre os fatores que aceleraram o problema cardíaco. Quando decidiu trocar as carnes processadas por frango fresco, peixe e cortes magros preparados em casa, não apenas melhorou seus exames, como também recuperou parte da disposição para caminhar e cuidar do jardim, algo que havia deixado de fazer por falta de fôlego. Muitas pessoas acreditam que não conseguem abrir mão de presunto, salsicha ou bacon, porque são práticos e saborosos. Mas a verdade é que existem alternativas simples e mais seguras. No lugar do presunto, experimente peito de frango cozido e desfiado, temperado com ervas frescas. No lugar da linguiça, use carne moída fresca, que pode ser temperada de forma saudável e congelada em pequenas porções. Para dar sabor, use alho, cebola, páprica e ervas, evitando temperos prontos ricos em sódio e aditivos. O que está em jogo não é apenas evitar um problema futuro, mas garantir que seu coração tenha força para continuar batendo com saúde, permitindo que você viva de forma independente, com energia, para aproveitar sua família e seus sonhos. Número 4. As frituras que matam suas defesas naturais. Pouca coisa é tão tentadora quanto o som de um alimento fritando no óleo quente, liberando aquele aroma que abre o apetite. Seja um pastel crocante, uma batata frita dourada ou um pedaço de frango empanado, a fritura desperta lembranças afetivas e momentos de prazer à mesa. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que por trás desse sabor marcante existe um efeito silencioso e devastador para o organismo, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Quando mergulhamos um alimento em óleo quente, especialmente óleos vegetais refinados, ele sofre uma transformação química. O calor intenso provoca a quebra das moléculas de gordura, formando compostos chamados aldeídos e acrilamida. Esses compostos são altamente tóxicos para o corpo e têm ação inflamatória, prejudicando o funcionamento das células de defesa. É como se as nossas tropas de proteção, o sistema imunológico, fossem intoxicadas e ficassem mais lentas para reagir contra vírus, bactérias e até células defeituosas que poderiam se transformar em câncer. Depois dos 60 anos, o sistema imunológico já não tem a mesma eficiência de décadas atrás. O que antes era uma resposta rápida a uma gripe ou infecção passa a ser mais lento e menos eficaz. Por isso, consumir frituras com frequência é como retirar as últimas forças de um exército já cansado, deixando o corpo mais vulnerável a doenças. Além disso, a fritura produz radicais livres em grande quantidade. Essas moléculas instáveis atacam as células, acelerando o envelhecimento da pele, prejudicando a circulação e aumentando o risco de doenças degenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Esse processo é agravado quando o óleo é reutilizado, algo muito comum em restaurantes e até em algumas casas. Cada vez que o óleo é aquecido e resfriado, ele se degrada ainda mais, gerando compostos tóxicos que sobrecarregam o fígado e os rins. A história de Dona Geralda, 66 anos, de Salvador, é um exemplo claro disso. Ela adorava fazer pastéis aos domingos para os filhos e netos. Também tinha o hábito de comprar salgadinhos fritos durante a semana, como coxinhas e bolinhos de queijo. Com o tempo, começou a sentir cansaço constante e quedas frequentes de imunidade, pegando resfriados e infecções urinárias repetidas vezes. Quando seu médico pediu para reduzir as frituras e aumentar o consumo de alimentos frescos, ela relutou, mas decidiu tentar. 2 meses depois, relatou mais disposição e uma redução significativa nas crises de infecção. Substituir frituras não significa abrir mão do sabor. Existem alternativas como assar no forno, usar a fritadeira elétrica sem óleo, air fryer, ou grelhar. O resultado pode não ser exatamente o mesmo crocante da imersão no óleo, mas preserva a saúde das suas defesas e mantém o corpo mais resistente. Outra dica é temperar bem os alimentos antes de assar, usando ervas, especiarias e um toque de azeite,
para trazer sabor e aroma sem os danos da fritura tradicional. Manter um sistema imunológico forte depois dos 60 anos não é apenas uma questão de evitar doenças graves, mas de preservar a autonomia e a capacidade de viver com qualidade. E cada refeição é uma oportunidade de fortalecer ou enfraquecer suas defesas. Número 5. As bebidas adoçadas que secam seu corpo por dentro. Em um dia quente, poucas coisas parecem tão agradáveis quanto um copo de refrigerante gelado ou um suco de caixinha bem doce. A sensação é de frescor imediato, quase como se o corpo fosse recarregado. Mas a verdade é que esse alívio é apenas uma ilusão. Essas bebidas, ao invés de hidratar, podem provocar o efeito oposto: desidratar e desgastar silenciosamente o organismo. Isso acontece porque a grande quantidade de açúcar presente nesses líquidos aumenta a concentração de glicose no sangue. Para equilibrar essa concentração, o corpo precisa puxar água das células para a corrente sanguínea, o que leva à perda de hidratação celular. É como se cada gole roubasse um pouco da água que mantém nossas células vivas e funcionando bem. E, depois dos 60 anos, o corpo já tem mais dificuldade para reter líquidos, tornando o problema ainda mais grave. Além do açúcar, muitas dessas bebidas contêm aditivos como corantes artificiais, conservantes e aromatizantes que precisam ser processados pelo fígado e pelos rins. Com o tempo, esse trabalho extra pode sobrecarregar esses órgãos, que já não funcionam com a mesma eficiência de décadas atrás. Um fígado cansado e rins sobrecarregados significam menor capacidade de eliminar toxinas, o que aumenta a inflamação e acelera o envelhecimento interno. Acredita-se que bebidas adoçadas sejam energia líquida para o corpo, mas, na verdade, a energia que elas oferecem é rápida e enganosa. O açúcar entra na corrente sanguínea em alta velocidade, provocando um pico de glicose e insulina. Pouco tempo depois, essa energia despenca, causando fraqueza, irritabilidade e até dores de cabeça. Esse ciclo de altos e baixos desgasta não apenas o pâncreas, mas também o sistema nervoso, prejudicando a disposição e a clareza mental. A história de seu Antônio, 69 anos, de Recife, ilustra bem esse processo. Ele tinha o hábito de tomar refrigerante todos os dias no almoço, acreditando que era apenas um agrado e que não faria mal, já que comia pouco. Com o tempo, começou a sentir mais sede, cansaço e pressão arterial oscilando. Após exames, descobriu início de diabetes e sinais de sobrecarga nos rins. Quando substituiu o refrigerante por água aromatizada naturalmente com rodelas de limão e folhas de hortelã, notou em poucas semanas que a sede excessiva diminuiu e a energia aumentou. Outro detalhe pouco comentado é que até alguns sucos industrializados, mesmo os que se dizem 100% fruta, podem ser prejudiciais. Isso porque, mesmo sem açúcar adicionado, a fruta processada perde fibras e concentra frutose em excesso, o que provoca sobrecarga similar ao açúcar comum. A diferença é que, na fruta inteira, as fibras ajudam a controlar a absorção do açúcar, evitando os picos de glicose. Se o objetivo é hidratar e preservar a vitalidade, a água pura ainda é a melhor escolha. Chás de ervas sem açúcar, água de coco natural e infusões de frutas também são ótimas opções. E para quem sente falta do sabor doce, usar frutas frescas, como laranja ou abacaxi, em pedaços dentro da água, pode trazer frescor sem causar os danos das bebidas adoçadas. Hidratar-se bem é mais do que matar a sede. É preservar a saúde das células, garantir o bom funcionamento do cérebro e proteger órgãos vitais. Depois dos 60 anos, cada gole certo é um investimento direto na sua longevidade. Número 6. O excesso de sal que rouba sua memória. O sal sempre esteve presente na história da humanidade. Já foi moeda de troca, preservou alimentos por séculos e ainda hoje é indispensável para dar sabor às refeições.
Porém, o que muitas pessoas não percebem é que, depois dos 60 anos, o consumo excessivo de sal deixa de ser apenas uma questão de pressão alta e passa a ser um risco real para a saúde do cérebro e da memória. Quando ingerimos sal em excesso, aumentamos a concentração de sódio no sangue. Para equilibrar essa concentração, o corpo retém mais água, o que eleva o volume de sangue circulante e, consequentemente, a pressão arterial. Com o tempo, essa pressão mais alta força as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e menos eficientes no transporte de oxigênio e nutrientes para os órgãos, inclusive para o cérebro. Pesquisas recentes mostram que o excesso de sódio pode reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, prejudicando a nutrição das células nervosas e acelerando a perda de conexões neuronais. É como se pequenas áreas do cérebro fossem apagando lentamente, comprometendo a memória, a capacidade de raciocínio e até a coordenação motora. O impacto disso é mais intenso depois dos 60 anos, pois o cérebro já passa por uma redução natural no número de neurônios e na velocidade de comunicação entre eles. Se ainda somamos a isso a má circulação causada pelo sal em excesso, o risco de desenvolver doenças como demência vascular e Alzheimer aumenta consideravelmente. Um exemplo é o de Dona Maria José, 71 anos, de Porto Alegre. Ela sempre gostou de temperar a comida bem salgada e tinha o hábito de consumir diariamente produtos como caldos em cubo, temperos prontos, sopas instantâneas e enlatados. Quando começou a apresentar esquecimentos frequentes e dificuldades para se lembrar de palavras simples, a família achou que fosse apenas parte do envelhecimento normal. Após uma avaliação médica e nutricional, descobriu que sua pressão estava constantemente alta e que o consumo de sódio estava muito acima do recomendado. Ao reduzir drasticamente esses alimentos e temperar a comida com ervas frescas, limão e especiarias, Maria José não apenas melhorou a pressão arterial, mas também relatou uma redução significativa nos lapsos de memória. Outro perigo é que o sal não está apenas no saleiro da mesa. Grande parte do sódio que consumimos vem de alimentos industrializados, como pães, biscoitos, molhos prontos, queijos processados e frios. Até produtos doces, como bolos e bisnaguinhas, contém sódio para melhorar a textura e a conservação. Para proteger o cérebro e a memória, é essencial manter o consumo diário de sódio abaixo de 2 gramas, o equivalente a cerca de 1 colher de chá rasa de sal, incluindo o que já está nos alimentos. Isso exige atenção aos rótulos e preferência por alimentos frescos e preparados em casa. Uma simples troca de temperos industrializados por alho, cebola, ervas aromáticas e suco de limão já pode reduzir significativamente a ingestão de sódio, sem perder sabor. Depois dos 60 anos, cuidar do cérebro é tão importante quanto cuidar do coração. A memória é o que mantém vivas nossas histórias, nossas relações e nossa identidade. E um cuidado tão simples quanto reduzir o sal pode ajudar a preservar tudo isso por muito mais tempo. Se, até aqui, você se assustou ao perceber quantos desses vilões estão presentes na sua rotina, quero que respire fundo e entenda uma coisa. Não importa a sua idade, o seu corpo ainda tem uma capacidade extraordinária de se recuperar quando recebe os cuidados certos. Mesmo depois de décadas de maus hábitos, é possível frear o envelhecimento acelerado, reduzir dores, ganhar energia e preservar a memória. E muitas vezes, as mudanças necessárias são mais simples do que parecem. O primeiro passo é tirar do caminho aquilo que está causando dano constante. Imagine tentar limpar uma casa enquanto alguém continua jogando lixo no chão. Não adianta apenas adicionar alimentos saudáveis à dieta se você continuar consumindo, todos os dias, açúcar escondido, óleos refinados, carnes processadas, frituras, bebidas adoçadas e excesso de sal. A prioridade deve ser reduzir ou eliminar esses agressores. O segundo passo é substituir por opções que alimentam e fortalecem o corpo.
Inclua mais frutas frescas, verduras e legumes variados, dando preferência aos de cores vivas, que são ricos em antioxidantes. Eles ajudam a combater os radicais livres e reduzem a inflamação. Prefira proteínas magras, como peixes, frango e ovos, e sempre que possível, opte por grãos integrais, como arroz integral, aveia e quinoa, que liberam energia de forma mais lenta e constante. Outro ponto essencial é a hidratação adequada. Como vimos, muitas bebidas populares desidratam o corpo. A água pura deve ser a base da hidratação, complementada com chás naturais sem açúcar e, eventualmente, água de coco. A boa hidratação mantém a pele saudável, melhora o funcionamento do cérebro e ajuda o corpo a eliminar toxinas. E não podemos esquecer o movimento. O alimento certo é fundamental, mas o corpo precisa de atividade física regular para manter músculos fortes, ossos resistentes e circulação eficiente. Não é necessário começar com exercícios pesados. Caminhadas diárias, alongamentos, jardinagem e até dançar em casa já estimulam o corpo e ajudam a manter a autonomia. A história de seu Raimundo, 74 anos, de Fortaleza, é um exemplo inspirador. Após um diagnóstico de pressão alta, colesterol elevado e dores constantes nos joelhos, ele decidiu mudar a alimentação e começou com pequenas trocas. Reduziu o sal, cortou refrigerantes, passou a cozinhar com azeite e comer mais verduras. Também começou a caminhar na praça todos os dias, mesmo que lentamente no início. 6 meses depois, perdeu peso, melhorou os exames e recuperou parte da mobilidade. Mas o mais importante, segundo ele, foi a sensação de ter retomado o controle sobre a própria saúde. Quando entendemos que cada refeição é uma escolha entre nos aproximarmos da saúde ou da doença, passamos a comer de forma mais consciente. O segredo não é perfeição, mas consistência. E nunca é tarde para começar. Ao reduzir os 6 vilões que apresentei e adotar hábitos simples, você estará não apenas prevenindo doenças, mas também garantindo mais energia para aproveitar sua família, seus amigos e seus sonhos. Afinal, envelhecer é inevitável, mas perder a qualidade de vida não precisa ser. Se você chegou até aqui, já sabe que não é apenas o tempo que envelhece o corpo. O que colocamos no prato todos os dias pode acelerar ou retardar esse processo. Hoje, vimos que o açúcar escondido, os óleos vegetais refinados, as carnes processadas, as frituras, as bebidas adoçadas e o excesso de sal não são apenas escolhas ruins para o paladar. Eles são inimigos silenciosos da vitalidade, da lucidez e da autonomia. Também entendemos que esses alimentos agem como pequenas agressões diárias, inflamando o corpo, prejudicando a circulação, desgastando as articulações, roubando energia e, em muitos casos, comprometendo a memória. São danos que não aparecem de um dia para o outro, mas que se acumulam até que um sintoma grave se manifeste. Mas há uma verdade poderosa que quero que você guarde. É possível mudar esse destino. O corpo humano, mesmo depois dos 60, tem uma capacidade extraordinária de regeneração. Quando paramos de agredi-lo e começamos a nutri-lo com alimentos de verdade, água limpa, movimento e descanso, ele responde, e responde rápido. Para que você coloque isso em prática já a partir de hoje, deixo 3 passos simples, mas transformadores. Passo 1. Elimine ou reduza ao máximo os 6 vilões. Comece identificando onde eles estão na sua casa. Leia rótulos, olhe para a despensa e para a geladeira. Se possível, substitua imediatamente por opções mais naturais. Passo 2. Acrescente vida ao prato. Coloque pelo menos 3 cores diferentes de alimentos naturais em cada refeição. Frutas, verduras e legumes variados fornecem antioxidantes, vitaminas e minerais que combatem a inflamação e fortalecem o corpo. Passo 3. Hidrate-se e movimente-se todos os dias. Beba água suficiente para manter a urina clara ao longo do dia. Caminhe, alongue-se, mexa o corpo, mesmo que seja pouco no início.
O movimento é um remédio poderoso contra o envelhecimento precoce. Lembre-se, mudar não é sobre perfeição, mas sobre constância. Não se cobre demais, mas também não adie. Cada pequena decisão conta. E ao cuidar da sua saúde hoje, você está garantindo não apenas mais anos de vida, mas também mais vida nos seus anos. Envelhecer é uma bênção, e poder fazê-lo com lucidez, força e alegria é um direito que podemos conquistar com escolhas simples. Eu acredito que você pode começar agora. E se você acredita também, compartilhe essa mensagem com quem você ama, para que possamos envelhecer juntos, de forma saudável e com dignidade.